Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo de Escola Sabatina. Nessa semana, a lição de número 2 desse semestre, que está tratando sobre a ordem de Melquisedeque, restaurando as joias da verdade. A lição de número 2, o título é Sacerdócio da linhagem e o sem genealogia. Falar então de dois sacerdócios distintos. Ao meu lado está o irmão Ronei e vamos, com a graça de Deus, passarmos em revista este tema. O verso áureo é o texto de 1 Timóteo 1,4. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. A primeira pergunta, então, nos diz qual era o costume desde os tempos primitivos a respeito do sacerdócio? Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com o Mateus. É um privilégio imenso, né? Estarmos juntos aqui para transcorrermos a lição de número 2, conforme o Mateus citou. E já essa primeira pergunta diz qual era o costume desde os tempos primitivos a respeito do sacerdócio. O Patriarcas e Profetas, na página 350, nos diz assim: nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Então nós observamos que nos tempos primitivos, o pai era o sacerdote da casa, mas à medida que chegamos até os dias de Abraão, já o primogênito tinha esse direito de herdar a parte do sacerdote, né? Então esse era o costume a respeito do sacerdócio naquela ocasião. Segunda pergunta, pela apostasia de Terá, pai de Abraão, quem era na época o sacerdote do Deus Altíssimo? Gênesis 14, os versos 18 a 20, nos orientam. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então é interessante notarmos nesse texto também que Melquisedeque ele tinha uma dupla função, rei e sacerdote. Isso não se repete novamente ao decorrer da história sacerdotal, uma vez sempre se procurou criar uma distinção bem clara entre esses papéis. Tanto é que Saul, certa vez, quis usurpar para si o direito de efetuar sacrifícios e foi, então, condenado por Deus, e isso era uma prerrogativa que ele tinha que ter esperado, diz lá o texto, Samuel chegar. E ele tomou a dianteira, tomou a frente para realizar esse papel. Então nós vemos sempre que o sacerdote ele não poderia se tornar rei. O rei não poderia se tornar sacerdote. Inclusive, mais tarde na história judaica, em certo sentido, o sumo sacerdote acabou tomando uma função de um líder político, religioso em todos os aspectos da nação. E isso foi para grandes males, porque houve uma mistura de interesses políticos, coisas que não caberia então à figura do sumo sacerdote. Por isso vemos já aquele tipo de corrupção na época de Jesus por parte de Anás e Caifás.
E aqui então nos questiona, pela apostasia de Terá, pai de Abraão, quem era na época o sacerdote de Deus Altíssimo. O irmão agora vai ler desde o Patriarca 131 e 157. Outro que viera para dar as boas-vindas ao patriarca vitorioso foi Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para alimentar seu exército. Como sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou a bênção sobre Abraão e deu graças ao Senhor que operaram um tão grande livramento por meio do seu servo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, conferindo a bênção a Abraão, reconhecera Jeová como a fonte de sua força e autor da vitória. Então nós vemos aí que quando Terá cai em apostasia, Deus não fica sem o seu representante. Nós estudamos na lição anterior, falando que houve de forma ininterrupta um representante de Deus na terra. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem. Então nós observamos aqui que Abraão é da família de Sem. E agora Abraão, essa família se corrompera. Mas tinha alguém que cumpria os requisitos, que estava encaixado justamente através de uma vida de obediência a Deus. E Abraão devolve o dízimo de tudo para Melquisedeque. E Melquisedeque então lhe abençoa, reconhecendo a Deus como o grande doador de todas as coisas. Terceira pergunta, então, nos trará respostas na Palavra de Deus no livro de Hebreus. O irmão Ronei vai nos ajudar aqui também na resposta. E aqui temos três partes. Parte A: quem atua como sumo sacerdote na ordem sacerdotal de Melquisedeque? B: por quanto tempo? E C: por que esse assunto se tornou de difícil interpretação? Olha só que interessante. São três perguntas que diz respeito justamente à grande dúvida do mundo religioso, né? Então eu me lembro de eu conversando com alguém e ele me perguntou: Ronei, quem é esse Melquisedeque? Da onde ele surgiu? Do nada? Porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias nem fim de vida. Como isso processa? E aqui a pergunta que o irmão já direcionou: por que é que esse assunto tem sido de difícil interpretação? Vamos para a primeira parte, então, no que respeita quem atua como sumo sacerdote na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, segundo o apóstolo Paulo escreveu para os Hebreus, no capítulo 5, nos versos 5 e 6, vamos lá, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote era nada menos, nada mais que o próprio Cristo, que se torna sacerdote eternamente na mesma ordem a qual Melquisedeque fez parte. A outra parte é por quanto tempo. Então o verso do capítulo 5 de 10 a 13 diz-nos assim: chamando por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, por quanto tempo aqui ele se torna sacerdote dentro dessa ordem de Melquisedeque? Para sempre, para toda a eternidade, né? E por que esse assunto torna-se de difícil interpretação, como já foi lido aqui? Justamente porque houve negligência nesse quesito da pesquisa dentro desse assunto. Então, nós vemos que isso tem ocorrido através do século em todas as instituições. Então, é preciso passar o quê?
cada instituição nova que se forma, alguém tem que vir algum pastor, algum ancião. E nessa ordem aqui está dizendo que não. É uma vez por todos. Todos devem estar enquadrados nessa ordem, segundo Melquisedeque. 6:20 de Hebreus ainda fala: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos no livro de Hebreus repetindo esse ponto várias vezes, e lá no primeiro texto que o irmão Ronei leu, nós observamos como que Paulo trabalha com as escrituras, né? Ele cita primeiramente o Salmo 2, verso 7, Tu és meu filho, hoje te gerei. E depois ele liga agora com o Salmo 110, verso 4, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus foi ungido ao trabalho, então, como sacerdote, segundo essa ordem, segundo o que tudo foi dito. O irmão Anei já nos comentou que esse tema se tornou de difícil interpretação pela negligência no aprofundamento da palavra de Deus. Quantas vezes, não é mesmo, que nós lemos as Escrituras e nos surpreendemos com as aplicações que Paulo traz, textos que passariam o quê? Batidos, se não fosse ele trazer à tona que eles trazem algo sobre o Messias. Então também não é diferente com o Novo Testamento hoje, que muitas vezes passamos a largo alguns temas que realmente ajudariam, lançariam luz até mesmo para questões o quê? Atuais. Em questões proféticas, nós vemos a grande decepção. Embora tivesse profetizada, mas eles deixaram de atentar justamente que o santuário era algo que tinha lá no céu, conforme o apóstolo Paulo já havia dito em Hebreus no capítulo 8. Mas não atentaram para essa particularidade. E imaginando que era a terra, imaginaram que Cristo viria ali por volta do ano de 44. E grande foi a decepção que tiveram. Mas quando eles entendem, aqueles menos de uma dúzia entendem o assunto, tudo isso que já estava na cabeça, então agora encaixou e todo quebra-cabeça foi encaixando. E agora verdadeiramente nós sabemos que ele mudou do santo para o santíssimo. Então agora tudo isso torna-se uma realidade. Então é importante que a palavra de Deus ela se torna nova a cada manhã. E nós precisamos ter a humildade de estarmos prontos para aprendermos sempre em que a luz vier a brilhar no nosso caminho. Agora a quarta pergunta tem várias partes e as respostas serão baseadas no texto de Hebreus 7, os versos 1 a 6. Diz assim a parte A: que espécie de genealogia Melquisedeque não tinha? Olha só, aqui já na pergunta nos dá um norte de como responder. Porventura ele surgiu do nada? Onde sua genealogia não é contada? A quem Melquisedeque era semelhante? Vamos ao texto bíblico. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele ainda regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, que quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Muito importante esse texto, maravilhoso esse texto, ele nos dá o norte por completo de todas as perguntas que aqui foram direcionadas. Primeira pergunta que já ficamos aqui praticamente resolvido: que espécie de genealogia Melquisedeque não tinha? Aqui fala, exatamente, aqui fala que ele não tinha pai, não tinha mãe, dando uma conotação, parece que ele não existia, ele surgiu do acaso.
Mas já no verso 5 de Hebreus 7, nos esclarece qual genealogia que não era contada. Ele não tinha pai, não tinha mãe? Não, ao contrário. Diz assim, o verso 6, 7 verso 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, a genealogia sacerdotal. Mas ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha tudo, mas nem pai nem mãe tinha origem de ordem sacerdotal. E ele se torna sacerdote, no caso Melquisedeque, né? E ao falar que não tem princípio de dias nem fim de existência, está falando do sacerdote, não da pessoa de Melquisedeque. Exatamente. Enquanto que para com Cristo isso pode se aplicar para a própria pessoa de Cristo, que não tem começo nem fim, isso. É o alfa e o ômega. Mas em relação ao Melquisedeque, ele era um ser humano de carne e osso, teve pai, teve mãe, como já foi dito, mas não contado dentro da linhagem sacerdotal. Mas então ele sendo um ser humano de carne e osso, ele morreu num determinado momento. E aí nós temos aqui essa questão de não ter fim, não ter começo, o seu sacerdócio. Então ele se torna essa figura misteriosa, emblemática de Gênesis 14, que aparece para Abraão. É uma figura humana, mas se tornou misteriosa porque não é repetido, não é comentado mais na Bíblia. E Paulo volta à tona esse tema para estabelecer Cristo no sacerdócio. E já estava profetizado lá no Salmo 110. Portanto, nós vemos que realmente ele se torna símbolo de algo maravilhoso, né? Por isso que recebe o seu nome. Aqui na quinta pergunta nos fala assim, por que se fez necessário a atuação do sacerdócio sem genealogia? Outra particularidade, por que se fez necessário o sacerdócio sem genealogia? 18 e 24, o primeiro verso diz assim, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Que maravilhoso, né? O texto aqui. Importante dizer que quando fala da lei, do mandamento, está falando relacionado à lei do sacerdócio. Do sacerdócio. Alguns aplicam de maneira completamente fora de contexto, né? Querendo dar um sentido como a lei ela fosse algo inútil, que fosse fraca, nada disso. Mas era defeituosa realmente aquela lei sacerdotal porque se baseava numa questão sanguínea e de fato não dava a garantia que haveria um caráter à altura daquele cargo, daquele Outra ofício. coisa, esse do mandamento carnal era sem juramento. Sem juramento. Porque ele já nascia com esse direito de exercer o sacerdote, mesmo que ele não tivesse aptidão para aquilo. Mas o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, era com juramento. De Deus. Juramento de Deus, exatamente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E temos ainda aqui no capítulo 8, verso 4, diz assim, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E o verso 7 nos fala assim, porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, realmente era algo provisório, não é algo que contém um elemento, um princípio eterno como a de Melquisedeque, é baseado no caráter, na vida da pessoa, realmente. Exatamente.
Vamos para a sexta pergunta. Parte A. Com a saída do povo de Israel do Egito, que tribo foi dedicada em especial ao Senhor? B. A que família de Levi o sacerdócio ficou restrito? C. Haviam diversos requisitos para o sacerdócio levítico? Vamos então, no livro de Levítico, no capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 21. Maravilhoso esse assunto aqui e vai dizer respeito exatamente como é que se efetuou após a saída do Egito sobre a tribo de Levi esse encargo. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. E sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não rasparão as extremidades da barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o seu nome, o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomarás, mas virgem do seu povo tomarás por mulher. E não profanarás sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência nas tuas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Senhor. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro demasiadamente comprido, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tem testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão de seu Deus. Isso, obrigado, irmão Ronei. Então nós vemos aí diversos requisitos para o sacerdócio levítico e alguns também dando uma conotação. Nós vemos que não só a oferta que era oferecida era sem defeito, mas também o sacerdote representando a Cristo deveria ter esse componente, como nós observamos aqui na leitura. Patriarcas e Profetas, na página 350, nos diz que por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário,
Agora, em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Por meio desta honra distinta, manifestou ele sua aprovação e fidelidade da mesma, tanto por aderir ao seu serviço, como por executar seus juízos quando Israel apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão, a este e seus filhos, somente permitir-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso ou ver as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. Então, foi uma tribo toda agora dedicada a Deus, não era mais aquela questão patriarcal da primogenitura. E interessante que Levi, por exemplo, não recebeu herança como as demais tribos em Canaã, quando eles se estabelecem, né? Mas foram várias cidades espalhadas no território das 12 tribos é que viviam levitas, então. E a família de Arão, especificamente, é a que servia diretamente no santuário. Então nós observamos aqui que mesmo dentre a linhagem tem uma série de restrição para o sacerdócio, né? Para o sumo sacerdote não tinha nem pai nem mãe, ele não podia se contaminar. Já o sacerdote, a depender da afinidade, se fosse uma irmã que não havia casado, que fosse pura, se fosse, no caso, pai, mãe, filho, filha, ele poderia então se contaminar nessa parte, né? Indo para a 7ª pergunta, o que ocorreu com a família de Eli, da descendência de Arão? Garantidos pela genealogia, em que condição espiritual oficiavam os filhos de Eli? Muito dura essa experiência, a gente conhece, né? Em que final que aconteceu, nós vemos que Eli, da descendência de Arão, acabou não corrigindo os males de seus filhos, e isso levou a uma situação absurda a ponto de serem exterminados, né? No livro de Samuel, no capítulo 2, nos versos 2 a 17, depois 22 a 30, ele diz da seguinte forma: 2, 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar na tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar. E se não por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, nessa primeira parte aqui, havia todo um protocolo para que depois pudesse se alimentar. Mas eles não respeitavam nenhum protocolo, nem esperavam a gordura ser queimada. E aqui o pessoal que estava fazendo todo esse processo falava: não faça isso, ou você faz de uma forma ou faz de outra. Então foi um pecado terrível que eles estavam cometendo, justamente porque eles não serviam a Deus, serviam a Belial, diz aqui, mas no entanto o direito da primogenitura lhe assegurava então essa parte que tão horrenda que eles cometiam. Por isso que lá Paulo fala que a lei de nada aperfeiçoava. Então, porque ele era feito sem juramento. Então agora o 22 ao 30, irmão, por gentileza. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho,
eu ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os seus malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Até o 30. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e minha oferta de alimentos, que ordenei na morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 35 também. Diz assim o 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhes edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E para complemento, em 1 Reis 2:27, nos relata o seguinte: lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Então aqui nós temos essas orientações e em complemento a isso, as notas do Evangelho 695, História da Redenção 171, nos dizem o quê? Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. As promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições sobre eles viriam se fossem desobedientes. Então, aparentemente, a casa de Arão estava estabelecida perpetuamente, nada poderia derrubar essa autoridade que havia. Mas, nessa condição, então, Deus falou que longe de mim tal coisa. Tinha que haver, então, uma alteração. E vem a intervenção de Samuel, então, fazendo esse trabalho nesse período. Vamos para a 8ª pergunta. Que ordem sacerdotal é superior? Quem Abraão representava como pai? No livro de Hebreus, no capítulo 7, de 4 a 9, um texto que nós já lemos aqui, diz assim: considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E que os dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, falando de Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, os levitas, tomou dízimo de Abraão e o abençoou os que tinham as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, mas ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Então, de Abraão até Levi, foi pago o dízimo a quem? A Melquisedeque, né?
Então, Paulo faz essa comparação como Levi já estivesse nos lombos de Abraão. Então, por isso que, mostrando a superioridade, mais uma vez, da ordem de Melquisedeque em relação à Levítica. E o texto também do Comentário Bíblico, volume 7, página 930, foi um texto que lemos no prefácio, um texto essencial de lermos e relermos e compreendermos bem. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar a Cristo, que devia tornar sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. Então a gente comentou anteriormente bastante sobre essa nota, falando justamente da superioridade de que nós vimos a patriarcal caindo, entrando a Levítica então por fim finaliza na época de Cristo, quando vem à Terra, que finda também os sacrifícios, o serviço do santuário todo finaliza naquele momento, e agora é inaugurado em Cristo essa ordem de Melquisedeque, ainda que o princípio de Melquisedeque já estivesse operando em alguns casos para resolver, como nós vimos aqui no próprio caso de Eli, em que Samuel, então fora daquela genealogia da casa de Arão, tem que assumir aquele posto, no lugar então de Eli e seus filhos. Mas nós vemos aqui realmente que agora estabelecido Melquisedeque, ela não é substituída, não é superada por outra, ela permanece para sempre. A nona pergunta: o que era considerado de grande valor no sacerdócio patriarcal, porém para Deus o que tinha mais valor? No livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 25, versículo 23, me perdoe, diz da seguinte forma: E o Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Experiência essa nós a conhecemos, né? A experiência dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Então Deus falando a respeito do que aconteceria dentre eles, né? E agora Jeremias 18, 7 a 10 nos falam assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal em que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então vale para os dois lados, né? Tanto aqueles que receberam maldições podem ficar livres se mudarem. E nós temos experiência disso, né? Sim. Na experiência de Nínive, Deus pediu que Jonas avisasse que Nínive, se não mudasse a trajetória, seria subvertida. No entanto, Nínive aceita a mensagem de Jonas, se coloca em ordem e Deus poupa. Isso. Como nós tivemos a mensagem à cidade de Sodoma e Gomorra e depois Zoar, e foram o quê? Foram destruídos exatamente, né? E por outro lado, aqueles que recebem bênçãos devem tomar cuidado para que essas bênçãos não se transformem em maldições. Finalizando ainda Malaquias 1, que é versos 2 e 3, diz que eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó, e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Observe aqui que a promessa é justamente essa. Esaú vende a sua primogenitura por um prato de guisado, um prato de comida. Saciou no momento, no imediatismo, seu ventre, porque ele não almejava essa primogenitura, da onde nasceria o Messias que haveria de remir a Israel.
Mas, então, nós vemos que esse texto, muitas vezes, irmão Ronei, é mal empregado numa concepção de predestinação. E o propósito do texto aqui em Malaquias, depois Paulo repete em Romanos também esse mesmo texto, não é no sentido, então, que Esaú não tivesse oportunidade de salvação, mas que houve as bênçãos de Deus sobre Jacó devido à sua atitude. Mas aí Israel, nesse momento de Malaquias, Israel estava se queixando contra Deus, e Deus relembra eles falando assim, mas acaso eu não amei a Jacó e odiei Esaú? Quer dizer, foi rejeitado o primogênito para ser estabelecido Jacó e sua descendência, e falavam então contra Deus, como Deus não agisse em favor deles. Então era completamente infundada a queixa daqueles israelitas. Agora o texto do Patriarcas e Profetas, página 177, diz que as promessas feitas a Abraão e confirmadas a seu filho eram tidas por Isaque e Rebeca como o grande objetivo de seus desejos e esperanças. Com essas promessas, Esaú e Jacó estavam familiarizados. Foram ensinados a considerar a primogenitura como coisa de grande importância, pois que incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas a preeminência espiritual. Aquele que a recebia devia ser o sacerdote de sua família, e na linhagem de sua posteridade viria o Redentor do mundo. De outro lado, havia obrigações que repousavam sobre o possuidor da primogenitura. Aquele que herdasse seus bens devia dedicar a vida ao serviço de Deus, como Abraão devia ser obediente aos mandos divinos. Em seu casamento, nas relações familiares, na vida pública, devia consultar a vontade de Deus. Então vejamos bem nessa concepção que, nesse caso aqui apresentado, por que Esaú então, se Esaú não dava valor, irmão, acabou de falar, Esaú não dava valor para a primogenitura, por que ele não renunciou então a ela? Porque havia aqui também uma herança na parte da prosperidade terrestre. Isso, era dobrado então a porcentagem, assim dizer, dada ao primogênito. Então, ainda que Esaú não tivesse interesse de assumir a liderança espiritual de sua família, por outro lado, ele não estava disposto a perder esta herança maior. Então, esse foi o impedimento. Mas como o irmão lembrou, ele já havia vendido por um prato de guisado de lentilhas a sua primogenitura. Então, nós vemos que aqui eles estavam familiarizados a tudo isso, e diz que da sua posteridade viria o Redentor do mundo. Ele levou, então, o que acontece? Assim é a mesma experiência nós passaremos num breve espaço de tempo, por ocasião do decreto dominical. Todos nós seremos provados em aceitar ou não aceitar o sinal da besta. Aqui a mesma coisa, a devida desconsideração pela primogenitura levou ele a vender a troco do quê? De uma satisfação do apetite. Também seremos provados dessa forma no futuro, né? Agora a 10ª e última pergunta diz assim: o que deve acompanhar os requisitos? Será errado desejar o ministério quando há possibilidade? 1 Timóteo 3,1 nos fala que não há erro nisso, né? Diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E esse era o desejo de Jacó que estamos lendo da história, né? Jacó nem almejava tantas posses terrenas. Isso. Ele almejava a preeminência espiritual. Esse era o grande almejo de Jacó. Mas Jacó sabia que só poderia tê-la através da bênção paterna de uma forma geral. Então, Jacó, já aproveitando da fraqueza do irmão, que foi um erro também que Jacó comete, em associação com a sua mãe, então se cometeu esse erro e pagou-se um preço alto, né, por isso. No livro Patriarcas e Profetas, na página 178, falando da experiência de Jacó, diz aqui: Jacó soubera por sua mãe da indicação divina de que a primogenitura lhe recairia, e encheu-lhe de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia.
Não era a posse das riquezas de seu pai o que ele desejava ansiosamente. A primogenitura espiritual era o objetivo de seu anelo. Ter comunhão com Deus, como fizeram o justo Abraão. Obedecer o sacrifício expiatório, oferecer o sacrifício expiatório por sua família. Ser o pai do povo escolhido e do Messias prometido. E herdar a posse imortal que estava compreendida nas bênçãos do concerto. Eis aí os privilégios e honras que acendiam os seus mais ardentes desejos. Seu espírito estava sempre a penetrar o futuro e procurava compreender suas bênçãos invisíveis. Com um anelo secreto, escutava tudo o que seu pai dizia com relação à primogenitura espiritual. Entesourava cuidadosamente o que aprendera de sua mãe. Dia e noite o assunto lhe ocupava os pensamentos, até que se tornou o interesse absorvente de sua vida. Mas conquanto Jacó assim estimasse as bênçãos eternas mais que as temporais, não tinha um conhecimento experimental do Deus a quem ele venerava. Seu coração não se achava renovado pela graça divina. Acreditava que a promessa relativa a si não se poderia cumprir enquanto Esaú retivesse o direito de primogênito e procurava constantemente descobrir um meio pela qual pudesse conseguir a bênção as bênçãos que em tão pouca conta era tida por seu irmão, mas que para ele era tão preciosa. Então, que experiência, né? Por outro lado, eu não deixo de pensar, irmão, que Isaac também estava falhando nesse aspecto, de fato reconhecer a Jacó, porque ele insistia numa certa predileção por Esaú, nós vemos no relato bíblico, por Esaú agradar Isaac de alguma maneira, fazer a sua vontade na comida, em alguma coisa, e isso ganhava as afeições de Isaac. E nesse ponto, então, se Isaac também concedesse por fim as bens da primogenitura, Esaú estava incorrendo no erro também. Olha só, já havia sido avisado que recairia sobre quem? O menor, o maior servirá ao menor. Isso. Como isso acontecer, Deus ia resolver essa questão. Mas, como Jacó, sabendo que recairia sobre ele as bênçãos, ele quis por todas as oportunidades, ele simulou várias situações, mas a única que deu certo foi aquela do guisado. Sim. Mas ele tem por várias tentativas. Então aqui ele almejou essas bênçãos que ele esqueceu até de reconhecer o Deus que ele venerava, diz o texto aqui. E nós vamos aprender na experiência de Jacó, que durante todo o tempo que ele ficou fugitivo, depois lá na casa do sogro, né? Então, nós vemos que Labão, por várias vezes enganava e Deus mostrava da maneira que recaía ainda as bênçãos sobre Jacó, mesmo ele estando o quê? Ausente da graça divina. E depois, quando ele retorna à casa, que ele se depara com o irmão furioso, dizendo que ia matá-lo, ele então tem aquele encontro com Deus, a qual agora ele estava pronto para o quê? Para o desfecho final. Agora eu estou pronto para morrer porque eu creio que o meu pecado foi perdoado. Deus mudou o meu nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significava vitorioso, porque lutaste com Deus e venceste. Então, maravilhoso essa lição, que vem falando justamente sobre o sacerdócio da linhagem e o sacerdócio sem genealogia. Então, mostra aqui que mesmo Jacó, que ele não estava encaixado, vamos assim dizer, não era o primogênito, sobre ele recairia, porque ele aspirava, ele almejava as posses das coisas celestiais. Então, agradecemos aos que nos acompanharam até aqui esse presente momento. Continue conosco nesses estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Não deixe, então, de compartilhar esses materiais para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvirem, então, essas mensagens solenes, mensagens, então, que mexem com o íntimo de cada um de nós e que possamos ter o desejo de servir a Deus em fidelidade, não com expedientes escusos,
como Jacó acabou caindo, como vimos nessa experiência. E que realmente, cada dia mais, possamos compreender a centralidade de Cristo em nossa vida. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.